Entendi. Vou baixar o volume para não dar interferência com o da mãe. Bom, hoje a gente vai estudar o livro de Marcos. Alguns capítulos, alguns versículos, né, de Marcos. E eu vou lendo para não demorar muito, porque daí no final a gente vai fazer uma dinâmicazinha. Bem pequenininha. Então vamos lá. O tema de hoje, o primeiro que a mãe perguntou, né? Mariana, qual o tema que tu vai falar hoje? Daí eu falei, não sei, eu vou falar do livro de Marcos, né? Aí depois, quando eu tava lendo de novo, aí me veio um tema, né? O Espírito Santo me deu um tema que é vigiem. Então, a gente vai começar lá em Marcos, se vocês quiserem anotar, né? Marcos 3, 27. Lá diz assim: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. O que eu entendo dessa passagem de Marcos, que era o livro que eu estava fazendo devocional, né? Aí o Espírito Santo foi falando comigo enquanto eu ia relendo os devocionais que tinha feito, né? Porque muitas vezes o inimigo, né, o diabo, ele vai tentar tirar a nossa intimidade com Deus. Mas ele não pode simplesmente entrar dentro da gente e mandar o Espírito Santo embora. Então, para ele entrar nessa casa e roubar os itens que tem dentro dela, ou seja, nós somos a casa e o Espírito Santo é o item mais valioso que tem dentro da gente. Então, pro inimigo entrar em você e tirar o Espírito Santo daí, ele não pode simplesmente entrar. Primeiro, ele tem que prender você em alguma coisa. Então, muitas das vezes, as tentações, elas são coisas que o inimigo tenta colocar na nossa vida para nos tirar da presença de Deus. Então, nós temos que vigiar quanto a isso. Porque tem uma passagem mais para frente que diz que querer negar as tentações é fácil, difícil é conseguir. Então, para que a gente consiga negar sempre as tentações, negar o pecado, renunciar o nosso eu para viver o eu de Cristo, é necessário que a gente vigie, que a gente ore, que a gente tire o nosso tempo para ler a Bíblia, que a gente tire o nosso tempo para fazer um devocional, que a gente tire um tempo para orar. Então, já começa assim, tá? Vocês vão guardando que é vários pedacinhos. Aí depois está lá em Marcos 7, do 14 ao 23. Não sei se tem alguém botando aí no grupo. Tia Suzana. Ó, aí do Marcos 14 quanto? 7, 14 ao 23. Ele diz assim: Jesus chamou outra vez a multidão e diz: escutem todos os que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca das pessoas não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Então ele continuou: o que sai da pessoa é o que a faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Ou seja, amém, né? Terminamos aí o versículo, a passagem. Então, aquilo que a gente consome não é o que vai tornar a gente impuro. Porque muitas culturas, né? Por exemplo, tal cultura não come porco, tal cultura não come pão, tal cultura não come, né? A gente sempre escuta isso. Então, não é o que a gente consome que torna a gente impuro, mas aquilo que vem do nosso coração. Então, ligando com o primeiro versículo que a gente leu, aquilo que é enraizado no nosso coração.
os nossos pensamentos, o que a gente fala, o que a gente faz sem pensar no que Jesus faria, é o que torna a gente impuro. Então, é o que sai do nosso coração. E se no nosso coração tem uma manchinha de sujeira, é ali que o nosso inimigo vai tentar contra a gente. Então, fofoca, me falaram tal coisa, eu fui lá, falei pro fulano, a fulano foi lá, passou pro ciclano, então eu tô coagindo com essa fofoca. Então, de fofoca Deus não se agrada. Então, eu fiquei com inveja da menina porque ela ganhou, sei lá, uma barra de chocolate, eu não. Fiquei com inveja de fulano porque ele comprou um carro do ano e eu não, né, futuramente. Então, as coisas que vêm do nosso coração, a gente tem que cuidar. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz. E é muito importante a gente pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus diria para essa pessoa? Como Jesus agiria nessa situação? Mais para frente, no livro de Marcos, tem algumas passagens que falam como Jesus responde de uma maneira muito sábia às pessoas. Então, desde de quando ele respondeu com outras perguntas, desde quando ele respondeu, deem ao imperador o que é do imperador, deem a Deus o que é de Deus. No dia que ele estava sendo condenado e julgado à morte para morrer de cruz, ele não respondeu nada. Eles tentaram ele de todas as formas, mas ele ficou em silêncio e esperou que a vontade de Deus fosse feita. Então, muitas das vezes, é melhor a gente ficar em silêncio, é melhor a gente se retirar. Às vezes a gente vai perder amizades, às vezes a gente vai perder pessoas que estão perto da gente, mas é muito importante a gente investir nisso, no nosso coração puro, nos nossos pensamentos puros, porque daí o inimigo não vai ter por onde entrar na gente. A gente tem que estar cheio do Espírito Santo, certo? Tudo bem até aí? Bom, aí a terceira passagem vai estar lá em Marcos 9:50. Vou ler, tá? Deixa eu botar aí no... Que daí depois vocês vão lendo, vocês vão querer ler vocês vão continuar lendo todos, porque são histórias muito legais que tem no livro de Marcos. Vamos lá. 9:50 diz assim. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar o gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então, completando o que a gente estava dizendo, a gente tem que ter o sal. O que é o sal, né? Sal da terra, luz do mundo. O sal é Jesus. Teve outra ministração que a gente até comentou, que nós somos o tempero do mundo, né? Nós somos aquilo que levamos o realmente sabor, realmente... Ai, que delícia! É Jesus. Jesus é essa delícia de viver. Então, nós somos o sal. E se o sal perde gosto, gente, ele fica inútil. Você vai botar o quê? Um pó na comida? Se o sal perdeu o gosto, para que ele vai servir? Se o tempero perdeu o gosto, para que ele vai servir? Então, nós somos o sal, mas nós não podemos perder o gosto. Então, como é que a gente não vai perder o gosto? Buscando Jesus. Porque ele é o saleiro pai. E a gente é o salzinho filhote. Então, a gente tem que estar sempre buscando ele para que a gente sempre tenha gosto de Jesus. Que as pessoas olhem para a gente e falam, cara, ela é diferente, ela tem Jesus. Cara, ele é diferente, ele tem Jesus. Então, nós temos que ser esse sal na vida das pessoas. E um sal bom e um sal na medida certa. Porque não adianta a gente enfiar Jesus na pessoa de todo jeito, que não é assim que funciona. Mas também não falar de Jesus também não vai funcionar. Então, a gente tem que pedir discernimento para o Espírito Santo, sabedoria para o Espírito Santo, para que a gente saiba lidar com as situações, para que a gente saiba ser um sal que deixa a comida gostosa. Amém? Então, vamos lá. Tá tudo ligando, né? Qualquer coisa vocês vão entender, vocês falam aí. Aí, a gente vai para Marcos 2:17. A gente vai voltar um pouquinho. Posso ler, né? Marcos 2:17 diz assim: Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: o que tem saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então, nós somos o sal
nós não podemos deixar que o inimigo entre em nós e roube nosso Espírito Santo. Nós devemos tomar cuidado com o que pensamos, com o que agimos e o que sai do nosso coração. E para que tudo isso? Para que outras pessoas também possam passar por toda essa metamorfose, né? Alguém não sabe o que é metamorfose? Tipo, sabe as fases que a borboleta, ela tá no casulo, daí ela vai, ela, né? Ela é uma larvinha, daí ela come, aí ela vai pro casulo, daí ela faz aquele casulo, aí depois ela sai de lá uma borboleta linda. Então, é isso que a gente passa quando a gente conhece Jesus. A gente passa por todas essas fases até a gente realmente estar firme na fé com ele, né? Então, para que a gente passe tudo isso, tem uma utilidade, porque nós temos que ser úteis. Sal sem gosto é inútil. Então, para que nós possamos ser úteis, as pessoas que precisam de Jesus, não são as pessoas boas, as pessoas que estão na igreja, porque quem está na igreja já conhece Jesus, já sabe quem é Jesus, já sabe as maravilhas que ele faz. Então, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão em pecado, as pessoas que, por exemplo, passam por dificuldades perto da gente, essas pessoas precisam de Jesus. E Jesus veio para essas pessoas. Porque Jesus não veio para salvar santos, até porque santos não existem, tipo, pessoas santas. Todo mundo peca. É natural do ser humano. Todos nós somos pecadores. E nós estamos basicamente num mundo onde o pecado é normal. É uma coisa normal, foi banalizado, sabe? Então, é muito comum no nosso círculo de amigos o pecado. E é muito difícil a gente fugir dele. Tô falando porque eu também sou adolescente, gente, eu também passo por isso. Então, assim, é muito difícil negar o pecado, é muito difícil renunciar às coisas do mundo, o pecado do mundo. Mas Jesus, ele veio para os enfermos e o pecado, entendeu? Os enfermos, pecado. Então, ele veio para tirar todo esse pecado, ele veio para limpar a gente, como se nós fôssemos os enfermos. E depois que a gente já conhece Jesus, que a gente já é limpo, que a gente já está renunciando, que a gente está trocando o pecado por Jesus, a gente precisa levar Jesus para essas pessoas que ainda não estão fazendo isso. A gente precisa levar Jesus para quem ainda não consegue deixar o pecado de lado. Então, Jesus vai salvar, Jesus vai ser o enfermeiro de Grey's Anatomy, Sofia, que pega lá o enfermo e cura ele de novo, faz ele de novo, quebra, faz de novo. Então, Jesus, ele veio sim para os enfermos. Então, eu vou falar de Jesus para uma pessoa que está sim em pecado, porque aquela pessoa que já conhece Jesus, ela já busca ele. Eu não preciso... Claro que é muito importante a gente dar apoio sempre para quem está do nosso lado, na igreja e tal, no Talmidim, mas é muito importante que a gente leve esse sal, que a gente leve Jesus para as pessoas que não têm, porque esse é o nosso chamado. Todos nós fomos chamados para o ID, que é ir e fazer discípulos em todas as nações. E é muito importante a gente aceitar o nosso chamado e a gente começar a cumprir com ele. Porque assim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas vamos falar disso mais pra frente. Então, a gente vai abrir agora em Marcos 13, 13. Marcos 13, 13. Vou ler lá, tá? Diz assim: todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Amém? Então, assim, Jesus, ele já deixa explícito que não é fácil. Ele já deixa assim, ó, óbvio, estampado na nossa cara, não vai ser fácil. Vocês serão odiados, vocês serão xingados, vão tirar sarro de vocês, vão zoar vocês, vão, né? Em outras palavras, é isso que ele quis dizer, que vocês serão perseguidos. Mais pra frente, mais para trás, ele fala, nações atacarão nações, e a gente vai ser perseguido, a gente vai ser odiado. Sempre vai ter alguém que não goste da gente pelo simples fato da gente ter aceito Jesus um dia. Sempre vai ter, gente. É assim, ó, sempre. Entendeu? Sempre. Então, é muito comum a gente ficar meio... Ai, será que eu faço? Porque eu fiz da outra vez e falaram tal coisa de mim. Então, Jesus, ele já diz
que não vai ser fácil, mas quem for que ficar firme até o fim vai ser salvo. Então, assim, a gente aguenta um pouquinho aqui para viver a eternidade com ele. Então, a gente faz um pouquinho aqui, porque ele já fez tudo na cruz. Então, a gente faz esse pouquinho, a gente leva um pouquinho de Jesus para as pessoas, e quando ele voltar, a gente vai com ele, entendeu? A gente vai reinar com ele, a gente vai, Jesus, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser o sal, a gente tem que levar, e é normal a gente ter dificuldade em falar com as pessoas, porque nem todo mundo, né, assim, tem uma coisa meio assim, marianástica de falar com qualquer pessoa, né? Então, sim, tem gente que tem muita vergonha, tem gente que tem medo, mas, como eu disse lá no começo, a gente tem que pedir para o Espírito Santo capacitar a gente, dar sabedoria, para que a gente consiga ir tirar a vergonha, tirar o medo. Então, é muito importante que vocês tenham um tempo de comunhão com Deus, que vocês busquem Ele, vocês leiam a Bíblia, que vocês estejam sintonizados com Deus, entendeu? Liga o radinho no canal do Espírito Santo, porque senão não dá. Então, a gente vai ser odiado, a gente vai ser invejado, porque, cara, imagina, você é feliz tendo Jesus. E tem gente que, em pleno século XXI, não entendeu ainda que a verdadeira felicidade é Jesus. Então, tem gente que busca felicidade em qualquer coisa. Vocês podem ver na escola. Eu tenho certeza que na escola de vocês tem gente que busca felicidade em joguinho, em comida. Tem gente que é, né? Meu Deus. Daí tem gente que busca felicidade, sei lá, em festa, em bebida. Não é? Não tem? Tô errada? Eu sei que eu também estudo, gente. Eu ainda estudo. Então, sempre vai ter gente buscando a felicidade. A verdadeira felicidade de Jesus. A gente sabe disso. Então, esse é o foco, que a gente possa passar por tudo isso, que a gente possa estar sintonizado com o Espírito Santo, que a gente possa ter ele dentro da gente, a gente não se deixe levar pelo inimigo para ele tentar roubar o Espírito Santo da gente. A gente fala assim, hoje não, querido, vai embora. A gente manda ele embora, então, para que a gente possa realmente transbordar o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Porque Jesus, ele é perfeito. E a gente tem que mostrar essa perfeição maravilhosa para as pessoas. Então, para terminar, né, a última passagem, tá em Mateus 13, do 33 ao 37. Foi lendo, tá? Tá no mesmo capítulo, é só virar a folhinha. Se a Bíblia for grande, nem precisa. Então, ele diz assim... É Marcos? Marcos. Só Marcos a gente vai ler hoje. Ele diz assim: vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas, antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será tarde ou à meia-noite, ou de madrugada, ou pela manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo a todos: fiquem vigiando. Então, assim, aqui ele diz: vigiem, vigiem, vigiem e vigiem. Porque o dono da casa foi, Jesus morreu na cruz, ele voltou com Deus, né? Explicando de uma forma mais fácil para o céu. Então, ele vai voltar para buscar a gente, como tá tudo escrito lá em Apocalipse, né? Então, e em vários outros livros. Então, assim, ele vai voltar. Então, como esse homem que sai e deixa a tarefa aos empregados, Jesus diz pra gente, vão por todo mundo e anunciem o evangelho. O chamado de todo mundo é o ID. Claro que cada um tem o seu dom. Uns pregam, uns cantam, uns dão um abraço que transmite Jesus. Então, cada um tem o seu dom. Alguns desenham, fazem desenhos proféticos, outros são profetas, né? Então, cada um tem o seu dom, tem o seu chamado. Mas o chamado de todo mundo, como todo mundo, é o ID, que é falar de Jesus para as pessoas. Então, todos vocês que estão assistindo essa ministração, por favor, falem de Jesus para as pessoas. Então, assim, vigiem, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar.
E quando ele voltar, que a gente não esteja dormindo, que a gente não esteja parado, entendeu? Então, dormindo não é, gente, dormindo não é dormindo literal, dormindo na cama, gostosinho. Não. Quando ele voltar, que a gente não esteja dormindo na fé, que a gente não esteja dormindo nas obras, que a gente não esteja parado. Nem que seja, eu vou cantar um louvor perto do meu amigo, entendeu? Aí seu amigo escuta a letra desse louvor e ele sente Jesus pela letra do louvor que você tá cantando. Ou, eu não sei cantar, né? Eu tô fazendo um desenho, tô lá desenhando um leão. Meu amigo vem e pergunta, tá, mas o que que esse leão significa para você? Então você fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então você pode evangelizar as pessoas em tudo que você faz. Você pode estar escovando o cabelo. A pessoa te pergunta de Jesus e você consegue explicar. Porque você vai estar entronizado com o Espírito Santo e ele vai te dar o discernimento e sabedoria para você falar naquele momento. Então, era isso. Vigiem, não durmam, acordem, pelo amor de Deus. Acordem, porque, gente, mais uma coisa que eu queria comentar, né? A gente tá no mês de Setembro Amarelo, como vocês sabem. Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio, né? Então, assim, olha como a gente tá dormindo. Tem pessoas tirando a própria vida por falta de amor, por falta de alegria, por falta de vontade de viver. Tem gente tirando a vida, tem gente se matando, tem gente em depressão, tem gente que não consegue olhar a luz do sol. Olha como a gente está dormindo. As pessoas não precisavam se elas ouvissem a palavra de Jesus. Alguém ainda não chegou nelas e falou de Jesus. Ou ela está tão quebrada que ela só precisa de um abraço. E nós somos de Jesus. Nós temos que ser essa luz. Nós temos que ser o abraço, o carinho, a palavra de afeto, o eu tô aqui. Eu não sei pelo que você está passando, mas vai ficar tudo bem. Então, que nós possamos acordar realmente sobre a vida dessas pessoas. Amém? É isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, a gente já parte para a dinâmica. Deixa eu ver que horas são. Acho que dá tempo, hein? Na última parte ali que tu falou, quando eu fui num retiro uma vez, eu até comentei com vocês lá no grupo que a gente tem mais, que a gente teve uma pregação lá de uma moça lá, e ela falou o quanto a gente dorme em momentos de perigo e coisas importantes. E eu sempre levei a frase que ela falou: desperta tu que dorme. Porque quantas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente não tá nem aí para aquilo. Quantas vezes a gente tá desligado, a gente tá dormindo do mundo e quando a gente tá dormindo, a gente fica indefeso. Porque nossos sentidos, eles não são mais os mesmos quando a gente tá acordado. A gente não tem a noção do perigo, a gente não tem a noção do que tá acontecendo à nossa volta, porque nossa mente tá desligada. É a nossa hora de descanso. Mas quando a gente está acordado, a gente não pode ficar nesse mesmo transe quando a gente está dormindo. A gente tem que prestar atenção, tanto nas coisas do mundo, quanto na palavra, quanto... Aí, ó, ele voltou. Obrigada! Obrigada, Suzana. É essa mesmo. E a gente tem que continuar vigiando tanto a nossa casa, quanto nossos amigos, nossos vizinhos, aqueles que estão ao nosso redor. Porque quantos aqueles que já sofreram não sabem das coisas, a gente não sabe o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para ajudar ou para estender a mão, sabe? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente vai receber de volta. E tanto daquilo que a gente perceber e ter o nosso sentido, a gente não pode adormecer, a gente não pode se desligar simplesmente do mundo, ignorar o mundo, porque isso não gira em torno da gente. A gente tem que fazer, a gente tem que fazer valer a pena, a gente que tem que realizar aquilo que a gente quer. E como tu disse, né, a gente está num mês que eu vejo assim, que nem a outra gente que em outra reunião que a gente fez, acho que foi a Suzana que falou da hipocrisia, né? Que muitos vivem falando desse mês, mas quando passa esse mês dessa união, esquece totalmente esse lado e só fez por fazer, porque é a moda, vamos dizer assim, né? Mas esquece totalmente aquilo que falou e não faz aquilo
que podes fazer enquanto tá aqui, enquanto tá vivo, enquanto tá podendo ajudar e falar de Deus ou para outras pessoas ou poder ajudar, entendeu? Então é isso que eu queria ressaltar. Desperta tu que dormes. É isso aí, Sofia. Vale muito a pena lembrar, né, sobre a hipocrisia, né? Porque não adianta a gente falar do outro se a gente faz a mesma coisa. Então, porque fulano é da igreja, meu, é carola, entendeu? Tá sempre na igreja. Mas eu não vejo Jesus nas coisas que ele faz. E eu tô demonstrando Jesus pra estar falando assim do outro? Então, ó, vamos pensar isso aí, Sofia. Muito boa a colocação, né? E olha só, você estava falando sobre. Você acabou de falar aí que a pessoa não vê o resultado no outro, né? Veja como a gente fala de Jesus até sem falar, né? Pelo nosso comportamento, que a pessoa olhou para outra e falou assim: nossa, aquela ali é da igreja e não faz nada. Aquela ali da igreja e nunca vi fazer nada. E, ao mesmo tempo, a pessoa que entende o chamado, que entende a importância, né, de realmente manifestar o reino, de falar de Jesus, na própria vida, as outras pessoas vão ver essa diferença, vão dizer, tem, como você falou no começo da ministração, tem alguma coisa nessa pessoa que eu quero também, que eu desejo também, né? Isso é muito legal. A colocação da Sofia Elisa também foi muito importante, assim. E você sempre termina em evangelismo, né? Sempre termina jogando a rede. Sempre termina jogando a rede. Muito boa palavra. Falou muito ao meu coração, Mari, muito a mim mesmo, assim. Você falou sobre a volta de Jesus, isso é uma coisa que falar sobre isso arde meu coração. Eu adoro falar sobre isso, ler sobre isso, porque a gente vive uma vida a correria do nosso dia, as provas da escola, os joguinhos, os amigos, o trabalho, né, os pais, todo mundo acaba tomando o nosso tempo e a gente esquece disso, que Jesus vai voltar e a gente não sabe quando. E olha, ele vai voltar mesmo. A Bíblia diz, né, que ele vai voltar. E a gente acaba se distraindo, como você falou ali, as pessoas acabam dormindo, deixando de cumprir o que é para cumprir, né? E a distração um sono bem profundo, né? A distração, ela é um sono, a pessoa dorme na distração, né? Então, realmente é algo que eu acho muito prudente, muito relevante, a gente está trazendo muitas vezes aqui para a gente estar, né, batendo nessa tecla, lembrando aí. Então, Deus abençoe mais uma vez, que você continue, né, sendo essa pescadora tremenda que você já é, trazendo aqui para a gente também. Beijo. Amém? Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Se a gente parte para a dinâmica, temos 15 minutinhos aí. Eu vou O que falar vocês então acham? 5 segundinhos assim, rapidinho. Tremenda palavra, Mari, não tem como não comentar alguma coisa, né? Mexe realmente com a gente, tu sabe se expressar e passar aquilo que realmente vem ao nosso coração, né? Vem de encontro ao nosso coração, a gente consegue pegar aquilo que tu quer transmitir para a gente. É muito, muito fácil contigo, tu passa isso com muita facilidade. Muito lindo isso. E a parte do que dormes ali, que tu terminou também sobre o Setembro Amarelo, foi algo que mexeu muito comigo. Esses dias eu fui dormir e eu comecei a lembrar dos jovens, né, aqui do grupo. E eu comecei a orar pelos jovens, né, fui orando e eu não consegui mais dormir. O Espírito Santo me incomodou de uma forma assim, de estar orando pelos jovens, sabe? E essa semana aconteceu isso de novo, porque realmente os jovens, eles têm sido, se a gente prestar atenção, claro que todos somos atacados, né? Mas os jovens, essa turma que está nascendo agora, essas crianças, é algo muito forte de luta contra a vida de vocês, dos jovens principalmente, porque eu acredito que é o avivamento, né? Vocês vão ser muitos, a gente já é usado pelo Senhor, mas vocês, os jovens, essas crianças que estão nascendo agora, imagina o que Deus vai fazer na vida de cada um, né? Através da vida de cada um, porque hoje em dia a gente tem muito conhecimento, né? Então, assim,
uma das coisas que a gente tem que acordar, eu acredito que todos nós, é para a oração. Tá orando mesmo, tipo, pelos jovens, pelas crianças que estão nascendo, porque imagina, a oração é algo que é muito forte, né? Ela transpõe os montes. Então, olha a obra que é isso, né? A gente está orando por essas vidas. Como tu disseste, quantas pessoas estão tirando as suas vidas e a gente preocupado só com o nosso mundinho, né? Ai, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou fazer? Do que eu vou trabalhar? Que faculdade que eu vou fazer? E tantas coisas acontecendo ao nosso redor e às vezes a gente não tira um segundo para estar orando por essas vidas, né? Então isso mexeu muito comigo quando tu falou e glória a Deus pela tua vida e que a gente esteja orando, buscando em Deus para que o Senhor venha tocar cada um desses, né? Na intercessão mesmo, intercedendo pelas vidas, porque eu acho isso poderoso. Glória a Deus pela tua vida, Mari. Deus te abençoe. Amém. Eu estava pensando justamente sobre isso mesmo, Jana. Sobre a questão da oração mesmo, né? Porque não sei se já aconteceu com vocês, mas quantas vezes, às vezes você fala de Jesus ou tenta demonstrar Jesus para alguma pessoa e a pessoa parece que ela não consegue absorver, ela não consegue entender, os olhos ainda não estão abertos, né? Então, de que outra forma a gente pode alcançar essas pessoas? Através da oração, assim como a Jana falou, né, da intercessão, e a gente interceder, porque já começa por aí. Você interceder, você já está dedicando o seu tempo em oração pelaquela vida, pelaquela alma, né? E essa parte de a gente despertar para o próximo, aquele que está próximo de nós, até esse tempo a gente estava conversando, se não me engano, acho que foi até um dia que nós estávamos indo para casa, e, Mário, tava, acho que eu, o... Agora não lembro quem é que estava aí. Acho que nós tava o trio Parada Dura, eu acho. Luciano, Jean. Acho que era nós três que estavam conversando sobre isso, não lembro, acho que era. A respeito, nós estávamos falando de oferta, e aí acabou se ligando a esse assunto. Porque a gente estava pensando assim, o que é a oferta? O dinheiro em si. Você troca tempo da sua vida trabalhando pelo dinheiro. E aí a gente acostumou ter, digamos assim, na igreja, a levar o dinheiro, a ofertar, para o pastor ter a responsabilidade de agir na vida das pessoas. A gente tinha o costume de fazer o quê? Pegar a pessoa e levar na igreja para o pastor cuidar. É mais fácil ofertar para o pastor, para ele se virar. Deixa ele se virar. Mas quando eu dedico o tempo da minha vida para a pessoa, também estou fazendo uma oferta ao Senhor. Porque o dinheiro nada mais é do que o tempo da nossa vida. A gente troca, a gente faz essa troca, né? Então, o tempo que a gente dedica, né, à vida de outros, para resgatar, para orar, é uma oferta ao Senhor. É o tempo de vida nosso, né? E lembrando que a gente não tem muito tempo assim. Na verdade, a gente nem sabe quanto tempo de vida nós temos. Lembra que a gente falou umas ministrações para trás, né, sobre a dança da cadeira. A gente nunca sabe quando é que a música vai parar. Então, como diz a Sofia Elisa, desperta do que dormes. Era isso. Ô, Rony, porque às vezes a pessoa tá com algo tão pesado, uma angústia tão grande dentro do peito que ela não consegue nem orar. Ela não tem nem palavras para orar. Claro que a gente entende que a Bíblia fala que a lágrima da pessoa para o Senhor é uma oração, né? O Senhor recebe a lágrima dela como uma oração. Mas nós que estamos fortes nesse momento, que a gente tem esse entendimento, imagina, a gente vai estar orando por essa pessoa, ajudando ela em oração, né? A gente vai estar sendo boca dela, né? Sim. Para Deus nessa terra. Então, eu acho assim que é muito forte. A gente tem que realmente despertar, a gente tem que acordar mesmo. É tempo de acordar. E até porque, assim, ó, hoje, se você pegar qualquer pessoa que não conhece Cristo, mas está levando a sua vida uma boa, você tem um acesso um pouco mais fácil. Agora, a pessoa que se encontra numa depressão profunda, a ponto de pensar em suicídio, gente, é terrível. Essa pessoa, nada satisfaz ela. Ela não tem mais motivo para viver. Então, como que você vai ter acesso? É muita dedicação, muita oração, acompanhar de perto.
não é um trabalho fácil, mas acredito que quando você consegue, através do Espírito Santo, levar vida para essa pessoa, só o fato de você estar perto, acompanhando ou ouvindo essa pessoa, você começa sendo o sal, você começa a temperar aos poucos a vida dessa pessoa, né? Porque às vezes assim, ela tá tão oprimida, pensa, gente, na opressão que uma pessoa sofre quando ela está em depressão, em que ela não vê mais sentido na vida. Pensa a opressão, a carga que não deve estar sobre essa pessoa, onde ela está totalmente cega, totalmente morta espiritualmente. Então, não é algo do dia para a noite. Tem uma dedicação muito grande da parte de quem vai acompanhar, oração, você dispor de muito tempo para poder estar sempre junto, né? Às vezes acontece muito, de madrugada, a pessoa às vezes surtou de madrugada, e aí, vamos ter disposição para levantar de madrugada e ir na casa da pessoa, né? Chegar lá, só ouvir, dar aquele abraço. Então, digamos assim, é um pouco mais sério do que a gente imagina. Então, realmente, a gente tem que despertar, porque essas situações são situações bem complicadas, né? E, infelizmente, acontece muito. A gente vê muito a questão de suicídio pela depressão, por N fatores, né? Mas que a gente pode prevenir naqueles que nos cercam, a gente tentar sempre temperar um pouco para não deixar a pessoa chegar nesse nível de depressão. Por isso, quanto mais vida a gente levar para aqueles que estão tão perto, menos chance ela vai ter de chegar no fundo do poço. É isso aí, Tiffany. Complementou total, né? Mas é bem isso aí. Vocês pegaram bem o que era para pegar. Então, eu até separei duas frases aqui que eu vou ler para vocês refletirem. Tava na Bíblia de Estudos que a minha mãe me deu ali, que eu quero para usar. Aí eu fui ler e tava no meio de Marcos, tá? Essas duas frases, que são a primeira: o que adianta gritar ou insistir? O que você fala mais sobre você do que o que você diz. Então, essa frase é muito, muito forte, né? E vale a pena a gente refletir. E a segunda é: quanto mais se doa, mais se recebe. Porque ela dizia que no mercado humano é diferente do mercado de Deus. No mercado de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe, né? Por mais que a gente aqui pense, vou dar tanto, eu vou receber 1 quilo de carne. É muito caro, né? Mas no mercado de Deus, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente se dedica ao próximo, à palavra de Deus, a estar buscando realmente o reino, mais a gente recebe de Deus também. Então, assim, é isso para vocês refletirem. E agora fazer rapidinho nossa dinâmica. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente pode passar uns 5 minutinhos, talvez 10? Por vocês, tudo bem? Tudo bem? Podemos passar tranquilo? Então tá bom. Vamos lá, tá todo mundo com a folhinha aí? Então, o que a gente vai fazer não é bem uma dinâmica, né? É mais uma coisa profética, assim, para ativar o nosso, né? O nosso ID. Então, vocês vão pegar a folhinha de vocês. É importante que ela não tenha pauta, tá? Que ela seja lisinha para o desenho ficar mais bonito, tá? Então, assim, pegou a folhinha de vocês. Pega lá o lápis de cor, a canetinha que vocês quiserem. Aí agora vocês vão mentalizar algo que vocês aprenderam sobre a ministração de hoje, algo que chamou a atenção de vocês. Mariana, eu não sei desenhar. Tu não precisa desenhar uma pessoa inteira, né? Os olhos, os cílios, não precisa. Pode desenhar uma flor, entendeu? E vai ter um significado, essa flor. Vocês vão conversar com o Espírito Santo, vocês vão perguntar para ele, vocês vão entender o que ele quer dizer e vocês vão desenhar nessa folha. Eu vou dar uns 10 minutinhos, tá bom? 10 minutinhos? Porque senão a gente vai passar muito do horário. É a folha inteira? Pode ser a folha inteira, né? É importante que ela seja a folha inteira, ou se tu quiser cortar na metade, não tem problema. Mas a folha inteira fica mais bonitinho, né? Então, aí vocês desenhem. 10 minutinhos eu chamo vocês, fazer o meu também.
Ó, enquanto vocês estão desenhando, eu vou contar uma coisa, porque eu não consigo ficar quieta. Quando eu tava passando por algumas coisas aqui em casa, né? Algumas coisinhas que aconteceram. E se eu não me engano, eu não lembro se foi o Alisson ou se foi o Cauã, mas um dos dois, acho que foi o Alisson. Ou foi o Cauã, não sei. Pra mim, os dois são muito parecidos, que eu nunca vi pessoalmente, né? Algum deles me mandou um desenho. E aquele desenho era exatamente o que eu estava passando. Eu entendi exatamente o que aquele desenho queria falar comigo. Então, assim, não tenham medo de desenhar aquilo que o Espírito Santo tá falando para vocês. Pode ser a coisa mais absurda possível. Tipo, tá mandando desenhar uma laranja, que nada a ver. Mas vocês vão... A pessoa que receber, porque depois a gente vai entregar isso para alguém, vai entender o porquê disso, tá? Então, não fiquem com medo de desenhar alguma coisa assim. Pode desenhar, vai ficar só entre vocês e Deus por enquanto.
O desenho pode pintar? Pode pintar. E aí, estamos quase? Eu e a Brenda, a gente já terminou. Tá bom. Mas espera todo mundo terminar, daí a gente encerra, tá? É para mostrar. Só se tu quiser, não precisa.